Jesus disse que nós, seus discípulos, realizaríamos obras semelhantes a que ele faz e ainda maiores. A questão é que, será que realmente estamos vivendo isso? Será que já alcançamos esse nível ou nós estamos ignorando algo que já está disponível para nós? Eu creio que Jesus está nos chamando a um nível de relacionamento muito mais profundo com Ele, com o Espírito Santo. Quando nós dissermos sim a esse convite, nós vamos realizar obras maravilhosas, extraordinárias, semelhantes a que Ele fez e ainda maiores, conforme Ele nos prometeu. Porque nós, como pequenos cristos, temos essa missão da continuidade à obra de Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Isabelle, e por aqui a gente sempre compartilha sobre ir mais fundo em Deus. Então, se você é essa pessoa, segue aqui o canal e vamos junto nessa jornada. Como cristãos, nós sabemos que a obra redentora de Cristo, ela foi maravilhosamente poderosa para nos salvar. Ela nos redimiu, nos fez filhos de Deus e agora nós somos co-herdeiros com Cristo de uma herança eterna. E nós sabemos que o Evangelho não se limita à salvação. Jesus não veio somente para nos salvar, mas Ele nos comissionou para uma missão, a grande comissão. E nós, como igreja, o corpo de Cristo na Terra, nós temos a missão, a responsabilidade de dar continuidade a essa missão. Ele nos deu autoridade e nos revestiu de poder para isso. Nós, como igreja, temos toda a capacitação que precisamos para realizar a missão e dar continuidade àquilo que ele já começou. Mateus 28:18 fala que foi dada a autoridade nos céus e na terra para que possamos ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a tudo que Jesus nos ensinou. Nós temos a missão de ir, pregar, fazer discípulos, manifestar o reino de Deus na terra. E Jesus disse em Marcos 16, do 15 ao 18, que sinais irão nos acompanhar. Quando nós formos fazer discípulos, pregar pelas nações, nós expulsaríamos demônios, nós curaríamos enfermos, nós beberíamos veneno e isso não nos mataria. Esses sinais devem nos acompanhar. Nós, como discípulos de Jesus, não apenas devemos cumprir uma missão, como Ele nos confirmou, Ele nos garantiu que sinais nos acompanhariam. E vamos concordar que esses sinais não são por meio da capacidade humana. Qualquer ser humano não realiza esses sinais por ele mesmo. Essa capacidade vem do alto, vem por meio do Espírito Santo. E por isso nós somos revestidos do alto com poder por meio do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Ele nos reveste de uma unção que nos capacita sobrenaturalmente para realizar esses sinais. Não é de nós mesmos, não somos nós como seres humanos que temos essa capacidade, mas é o Espírito Santo que realiza através de nós. Em João 20, 21 e 22, Jesus chega nos seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E agora, nós, como igreja, como discípulos de Cristo, nós somos também enviados e comissionados. E nós, como igreja, corpo de Cristo, nós damos continuidade, porque o envio não está restrito aos 12. Se trata de toda a igreja ela é enviada, assim como o Pai enviou a Cristo em uma missão aqui na Terra. Cristo nos enviou para dar continuidade a essa missão. Somos enviados coletivamente como igreja para cumprir a grande comissão. Mas individualmente, todos nós temos uma parcela, uma participação nesse plano, nessa missão, nessa grande comissão. E cabe a nós descobrir como vamos cooperar individualmente em uma parcela talvez pequena diante do tamanho da grande comissão. Mas nós, cada um de nós, temos uma parcela a contribuir, o nosso propósito de vida a contribuir diante desse grande plano eterno que não se trata de nós, mas somos participantes, podemos ser participantes, porque Jesus está nos convidando. Esse convite está disponível a todos os cristãos, todos os discípulos. Nós não precisamos ficar limitados somente a ir no culto ou a viver o nosso devocional todos os dias, isso é maravilhoso.
mas existe uma missão a cumprir. Você foi salvo, maravilha, glória a Deus, você vai viver a eternidade com Cristo. Mas hoje existe um mundo que se destrói dia a dia, e como igreja nós temos tanto o envio quanto a autoridade e poder a manifestar e a cooperar na missão de Cristo. Como corpo de Cristo, nós somos os braços, as mãos, os pés dele aqui na terra, e nós podemos fazer parte disso. Mas eu quero falar algo muito importante, que nós cristãos, como pessoa, antes da gente contribuir na nossa parcela diante desse grande plano eterno, diante dessa grande missão, nós precisamos passar por um processo de treinamento para que possamos estar aptos a viver essa missão, a ser enviados de fato. Sobre esse treinamento, esse tempo de processo, no Antigo Testamento nós temos o exemplo de José, que teve um sonho ali no início da sua jornada e precisou passar por quase 13 anos de treinamento ali, sofrendo, passando por muitas tribulações e provações que ele nem mesmo entendia, para que ele estivesse apto a viver e a assumir, né, ser enviado de fato para o seu propósito. No Novo Testamento nós vemos Paulo, que apesar de já ser fariseu, ele passou por um longo período aí de treinamento, anos esse que incluíram tempo no deserto, que incluíram tempo de discipulado junto com Pedro em Jerusalém, tempo esse que incluiu ele se submeter ali a um processo de aprendizado, se submetendo a lideranças que talvez conheciam bem menos que ele, mas ele foi preparado e forjado. Os teólogos não têm um ano exato, mas é entre 14 a 17 anos o tempo total do treinamento, desde que ele ficou cego até ele de fato ser enviado às viagens missionárias que estão descritos em Atos. Então aqui nós vemos que o processo é necessário para que a gente seja forjado, para que a gente de fato amadureça espiritualmente, para que a gente tenha estrutura espiritual, maturidade espiritual para viver aquilo que Deus destinou para nós, a nossa pequena parcela diante do todo. Mas esse processo é indispensável e cabe a nós nos submeter ao Espírito Santo para que ele nos forje, para que ele nos treine, para que ele nos amadureça, para que ele forme em nós o fruto do Espírito, para então a gente ser enviado de fato a viver aquilo que ele tem para nós. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus nos prometeu que realizaríamos obras semelhantes a que ele faz e ainda maiores, nós não fomos chamados a viver uma vida cristã limitada, no raso. Nós fomos chamados a viver o extraordinário, o sobrenatural, a dar continuidade às ações de Cristo aqui na Terra. E quando Jesus caminhava na Terra, ele curava enfermos, ele libertava cativos, opressos, endemoniados. Ele realizava sinais miraculosos, e isso está disponível para nós como igreja. Cabe a nós acessar isso. E aí fica a pergunta: você quer acessar isso? Você está disponível a isso? Porque eu quero muito, muito mesmo. Meu coração está ansiando e eu tenho orado para que Deus nos avive. Vem junto comigo. Vamos clamar para que Deus nos avive, para que Deus traga o grande avivamento, o tão prometido avivamento sobre a igreja. E então poderemos sair do raso e começar a viver o sobrenatural e manifestar o poder de Deus na terra de maneira extraordinária. É isso, meus amigos. Queria compartilhar essa reflexão e até o próximo vídeo.